tarde a todos. Estamos então no início, nesta sessão, ao ciclo de 2021 do Seminário de História Religiosa que o Centro de Estudos de História Religiosa organiza já há uns anos a partir do Porto. Este ano dedicámo-lo ao tema abrangente: o catolicismo português em diáspora, agentes, instituições e sensibilidades religiosas. De facto, o catolicismo português desenvolveu-se ao longo da história numa teia de relações que ultrapassaram as fronteiras do território continental português, tanto na vinculação à sede romana e na abertura a outros influxos reciprocamente estabelecidos em contexto europeu, como também graças às dinâmicas de evangelização decorrentes da expansão portuguesa em regime de padroado a partir da época moderna, designadamente em África, na Ásia e no Brasil. A universalidade que sempre marcou a fé católica concretizou-se numa pluralidade de geografias e culturas, também pela intervenção portuguesa, numa modulação recíproca dos agentes pastorais, das instituições eclesiais e das sensibilidades religiosas, procurando transformar em oportunidade os atuais constrangimentos proporcionados pela pandemia em que nos encontramos, que compelem a que praticamente todas as atividades migrem para o ambiente digital. O Centro de Estudos de História Religiosa entendeu dedicar o ciclo do seminário de 2021, organizado a partir do Porto, a este quadro alargado do catolicismo português, estudando temáticas de geografias e cronologias diversas que se filiam no tema geral: o catolicismo português em diáspora. Nas presentes circunstâncias, certamente conseguiremos chegar a um público mais amplo e conseguiremos também contar mais facilmente com o contributo de investigadores de proveniências múltiplas. Hoje, a sessão de hoje é dedicada, em concreto, ao tema Entre Portugal e Roma, o percurso do arcebispo de Braga e antipapa Gregório VIII, Maurício Bordino, 1099-1121. Para abordar este tema connosco, temos o Dr. Francesco Renzi, e leio simplesmente a apresentação que está na ficha do seminário que foi divulgado. É doutorado em História pela Universidade de Bolonha, Alma Mater Studiorum, trabalhou como investigador de pós-doutoramento na Universidade de Leiden, Instituto de História, e na Universidade do Porto, como bolseiro da FCT no CITSEM. Desde março de 2019 trabalha como investigador na Universidade Católica Portuguesa, concretamente no Centro de Estudos de História Religiosa. O seu interesse principal de investigação é a história da Igreja Católica na Itália e na Península Ibérica entre os séculos XI e XIII. Ao Dr. Francesco Renzi agradeço certamente o ter aceitado o convite para esta sessão, mas no caso dele tenho que alargar a gratidão a mais do que isso, porque de facto ele integrou o grupo que ajudou a pensar este seminário no seu conjunto. Por isso agradeço uma coisa e outra e passo-lhe de imediato a palavra para a exposição. Muito obrigado, professor Adélio. Eu estou muito contente de participar no seminário e de poder apresentar. Vou compartilhar o ecrã. Conseguem ver a apresentação? Sim, sim. Sim. Perfeito. Talvez só colocar em modo Perfeito. de apresentação. Exato. Muito obrigado de novo, professor Adélio. Boa tarde a todos. O tema escolhido para esta apresentação foi objeto do meu pós-doutoramento na Universidade do Porto, no CITSEM, com uma bolsa de pós-doutoramento da FCT, e uma parte final, a parte de escritura da monografia que espero vai ser publicada este ano, sempre com o editor CITSEM, foi realizada enquanto investigador no CER, no Centro de Estudo de História Religiosa, e aproveito para agradecer a presença do professor Luís Carlos Amaral, que foi orientador do meu projeto de pós-doutoramento, pronto, ela já ouviu falar muito do Maurício, então, como se calhar alguns dos presentes que me conhecem mais, pronto, espero que isto será um tema interessante para todos os participantes.
Hoje o que vou apresentar, pronto, basicamente é uma apresentação do conteúdo da monografia, que é fruto do projeto de pós-doutoramento. Há outras publicações, artigos ou actas de colóquios, mas decidi apresentar este trabalho final porque dá mais ou menos uma panorâmica sobre esta personagem, que é bem conhecida entre os medievalistas portugueses e também fora de Portugal, mas que, na minha opinião, merecia de ser reconsiderada e estudada novamente dentro de um quadro mais amplo. E é uma figura muito, muito particular, porque Maurício Bordino, que foi arcebispo de Braga, foi também antipapa ou papa, Gregório VIII. Logo vamos ver que temos que ter muito cuidado em utilizar estas definições quando falamos, sobretudo, da alta e da plena Idade Média, especialmente do século XII, XI e XII, porque são definições muito que é necessário utilizar sempre com muito cuidado. E, sobretudo, ele chegou, de toda forma, a Roma, digamos assim, sem ser cardeal ou um bispo da Reichskirche. Porque isto é importante? E é por isso que esta slide é titulada A História de um Outsider. Porque se nós vemos os papas e os antipapas do período de passagem entre o século XI e o século XII, muitos deles eram clérigos da Igreja de Roma, muitos deles, e recobriam, alguns deles, a posição de cardeal. No caso, por exemplo, do Gregório VII, ele era arquidiácono, que era uma dignidade altíssima dentro da estrutura da Igreja Romana, ou outros papas ou antipapas eram bispos ou eclesiásticos da Reichskirche. Reichskirche, traduzido do alemão, seria a Igreja do Reino. Este é muito importante porque era um sistema dentro da Igreja das áreas do Império, o Reino da Alemanha e as outras áreas imperiais, que foi já ativo no século X, reformado no século XI, e era um sistema em que o clero do Império se formava dentro das escolas catedralícias, havia e dos cabidos das catedrais, então havia uma grande seleção do pessoal eclesiástico dentro das áreas imperiais, e que tinha digamos assim, tinham sobretudo um ponto fundamental, era a relação com a corte imperial e a sacralização do regnum, do regnum latim, e sobretudo a luta simonia. Luta simonia que era não só uma questão ética, mas era também uma razão prática de governo do sistema da Igreja Imperial. Porque evitar a compraventa de cargas eclesiásticas, podemos definir assim brevemente a simonia, evitava que eclesiásticos hostis ao rei da Alemanha ou ao imperador pudessem ocupar cargos importantes e fazer oposição ao poder do rei dentro do sistema imperial. E este sistema da Reichskirche chega a Roma a final da primeira metade do século XI, pela iniciativa do rei da Alemanha, Henrique III, e durante vários anos todos os papas serão, numa primeira fase, papas da Reichskirche. O representante mais alto é o Leão IX, um dos papas mais importantes do século XI, que nunca deixou o seu cargo como bispo de Tours. Então ele continuou, mesmo como papa, a identificar-se como bispo imperial. E esse sistema chega a Roma porque o que hoje, digamos assim, sabemos é que realmente a reforma das instituições eclesiásticas começa antes de Gregório VII, começa por iniciativa imperial, e papas ou antipapas, muitos deles vêm desse sistema da Reichskirche. Outro caso, por exemplo, é o antipapa oposto a Gregório VII, Viberto. Viberto era arcebispo de Ravenna. Ravenna é na Itália do Norte, mas era o centro operativo dos imperadores desde a época dos Ottónidas, no século X, e ele tinha sido chanceler imperial, pelo menos a partir de entre 1057 e 1063.
o Maurício não era nem um cardeal, nem uma pessoa dentro do clero de Roma, nem fazia parte do clero imperial. Então é realmente uma figura muito curiosa por isto, porque ele vinha do episcopado da Península Ibérica, e nomeadamente da arquidiocese de Braga. É uma figura que foi sempre considerada como secundária no panorama historiográfico. O juízo de Karl Erdmann, na sua monografia sobre o Maurício Burdino, era muito duro, dizia que era uma personagem, mas sim, de pouca importância, que só por uma série de casualidades ficou nos livros da história, basicamente. Não tinha uma boa opinião desta personagem. E esta é uma opinião que ao longo do tempo foi partilhada por muitos historiadores, uma dos tantos antipapas, uma figura assim que teve uma breve passagem, mas nada de relevante na grande história da Igreja de Roma e das suas relações com o Império. Mas como vamos ver, realmente as fontes que falam, as fontes narrativas, as fontes literárias que falam de Maurício Burdino, nos dão um quadro muito, muito diferente respeito ao que a historiografia no século XX, em particular, tem vindo a desenvolver. É uma personagem representada por um número altíssimo de fontes e de maneira muito diferente pelos vários autores. Uma figura que nas fontes é extremamente complexa, e disto se tinha dado conta um erudito alemão, que é o Meyer von Kronau, que em 1909 publicou, não sei se era a primeira ou já uma segunda edição, mas digamos assim, a cavalo entre o século XIX e o século XX, publicou uma obra muito importante, muito interessante, sobre o Henrique V, e lá foi o meu ponto de partida, porque ele começa a listar todas as fontes que falam de Maurício Burdino. E era um número altíssimo. Eu, quando comecei a interessar-me nesta personagem, a coisa chamou-me imediatamente a atenção. E então, não é obviamente, não é por falsa modéstia o todo, mas o meu trabalho foi tentar atualizar este elenco de fontes e ver o que estava lá dentro. E entrar em detalhe e fazer depois traduções, que vão aparecer no livro em latim e em português, para dar um acesso maior às fontes, para quem não conhece latim, ou, no caso de uma fonte, a Sächsische Weltchronik, o alemão, mesmo que seja antigo alemão, alemão medieval. E a partir deste estudo de Meyer von Kronau, comecei a desenvolver esta ideia, e o que me chamou a atenção foi exatamente este número altíssimo de fontes, que, como vamos ver, as fontes narrativas, literárias, publicadas e editadas, que podeis encontrar online, também, em parte, sobretudo os que são editados na coleção dos monumentos Germânia Histórica, são 89. É um número de fontes altíssimas para uma personagem que a historiografia tinha sempre considerado como alguém de pouco peso. A alcunha Burdino. Começamos pelo nome. Nas fontes, logo vamos ver, foi também isto em Coimbra, ele é sempre chamado Maurício. Então, da alcunha Burdino, nós sabemos só de fontes posteriores à sua eleição como antipapa ou papa Gregório VIII. E a alcunha, as fontes nos dizem que tinha 3 possíveis origens. Papa Gelásio II, numa carta, Papa Gelásio II é o Papa primeiro oposto a Maurício, como Gregório VIII, diz que foram os normandos da Itália meridional a dar esta alcunha. Segundo outra fonte romana muito interessante, porque provavelmente é anônima, mas eu acho que foi escrita por um clérigo de Roma, porque é um conhecimento de Roma muito, muito detalhado e muito interessante, porque conta, digamos assim, uma história um bocado diferente comparada às fontes oficiais do papado, sobretudo, por exemplo, o caso da figura de Calixto II, que são os Anales Romani, dizem que se foram os cidadãos de Roma a chamar a si o Maurício.
E depois uma fonte alemã, os Anales Palidenses, de uma abadia saxona, de Pölde, dizem que, isto é textual, é uma citação, Burdino assim chamado pelo grande número de burros que abundam na Espanha. Esta fonte não era muito terra, digamos assim, com a figura do Maurício, nem, mas, digamos assim, há esta ideia que Burdinos, que a etimologia seja ligada a burro, e de alguma forma fosse, obviamente, uma alcunha de desprezo para esta figura. Sabemos também que isto é possível porque, como vamos ver, o Maurício será humilhado, uma vez que ele perde o seu conflito contra Calixto II, e a sua humilhação consistia numa parodia da cavalgada triunfal. É dizer, ele estava não acima de um cavalo, por exemplo, o cavalo branco do Papa, durante as cerimônias sucessivas à eleição e à consagração do novo Papa, estava em cima de um burro, o mais modesto burro, e sentado ao contrário. E temos também representações disso, que logo vamos ver. Então, é possível que esta alcunha tenha sido ligada também a este episódio, ligado à sua humilhação após a derrota contra Calixto II. Mas, nas fontes que nós temos, ele é sempre chamado Maurício. Há só uma versão que diz o contrário, que diz que Burdinus em latim, não era alcunha, mas era o verdadeiro nome de Maurício, que tomou o nome de Maurício só uma vez que foi nomeado bispo. Esta versão aparece numa fonte de Milão, é a crônica de Landolfo de São Paulo, que era um clérigo milanês, e esta versão reaparece numa fonte da Itália meridional, do Reino Normando de Sicília, que é Romualdo Salernitano, arcebispo de Salerno, e em Jiménez de Rada, no De Rebus Hispaniae, mas muito mais tarde. Logo vamos ver que isto é um caso muito interessante, porque as fontes sobre o Maurício Burdino não só abrem uma perspectiva europeia, mas também nos permitem interrogar-nos sobre a circulação de textos e como as obras, as grandes sínteses obras historiográficas da plena Idade Média eram construídas. Então, mais uma pista de investigação que nós temos graças a esta personagem. O que, digamos assim, a historiografia concorda no facto que Maurício era originário de Limoges ou da área do Limousin, então no atual território da França. É verdade que há muitas fontes que falam de Maurício como bispo ou arcebispo que vinha da Espanha. Com Espanha não se entende, obviamente, como muitas vezes acontece, a Espanha atual, que, como todos sabemos, é uma atual configuração, uma construção, pelo menos a partir do século XVIII. Com Espanha se entende, obviamente, também o atual Portugal e também uma área mais vasta. Porque quando estudamos, isto é uma nota muito importante, uma personagem, por exemplo, como no caso do Maurício Burdino, temos que repensar também a geografia. E não ver essa, digamos assim, a geografia pleno-medieval como os nossos critérios modernos, porque a Espanha, claro, se podia referir ao facto que ele era, digamos assim, foi bispo de Coimbra, arcebispo de Braga, então cronistas que conheciam menos o seu percurso podiam identificá-lo como um bispo hispânico, mas também temos que ter cuidado porque algumas áreas do atual sul da França, por exemplo, eram intimamente ligadas aos reinos ibéricos. Suficiente pensar o caso de Montpellier, das dioceses pirenaicas, como Tarbes, por exemplo, Narbona, Perpignan, toda a área de Perpignan, que eram muito ligadas aos condados catalanes, etc. E então temos sempre que pensar a uma área mais vasta, que começou a modificar-se lentamente só no século XIII, e é uma geografia muito diferente daquela que nós estamos habituados. As fontes consideram que ele chegou à Península Ibérica, sobretudo visto que Jiménez de Rada, por exemplo,
sob o magistério do arcebispo Bernardo, mas temos que ter cuidado, no sentido que, claramente, Jiménez de Herrada, que é arcebispo de Toledo, escreve 150, 130 anos depois a carreira, os passos mais importantes da carreira de Maurício Burdino, e claramente ele escreve uma visão funcional também a Toledo. Toledo, na luta pela primazia com os outros centros arquiepiscopais ibéricos, quer dar sempre essa ideia de ser o centro propulsor da construção de toda a Igreja Ibérica. E então temos sempre, quando lemos Jiménez de Herrada, não esquecer a perspectiva e também os objetivos eclesiásticos e políticos que Jiménez de Herrada tinha na sua escritura. Eu não encontrei fontes dele em Toledo, esteve nos arquivos em Toledo, não consegui encontrar referências a Maurício, mas as fontes, tanto Romualdo Salernitano como Jiménez de Herrada, indicam que ele tinha tido uma parte da sua carreira em Toledo, como arquidiácono, então, presumivelmente a final do século XI, e de certeza encontramos Maurício como bispo de Coimbra, a partir de 1099. Ele, em 1103, será brevemente vigário na sede de Braga. São Geraldo ausentou-se para uma viagem a Roma e ele foi vigário naquela ocasião do arcebispo de Braga. E em 1104, entre 1104 e 1108, Maurício faz uma viagem realmente não única, mas pelas fontes que nós temos é verdadeiramente extraordinária, na Terra Santa. E com uma possível, há uma fonte de Paris, que vem de Paris, que nos conta da estadia dele em Constantinopla e que é ligada às relíquias. Nós temos 3 fontes que nos falam da viagem de Maurício à Terra Santa. É um caso fantástico de estudar, porque as fontes nos falam, há 2 fontes em cima, a vida de Telo, a Vita Tellonis, de Santa Cruz de Coimbra, que nos fala da estadia em Constantinopla, o Qualiter Tabula Sancti Basili, esta fonte que vem de Paris, estudada, entre outros, por Dominique Yonaprat, e depois a história compostelana, que não fala da estadia em Constantinopla, mas fala da estadia em Jerusalém de Maurício e desta relação muito, muito interessante com as relíquias. E é descrita a viagem e eu tentei, através das fontes e de viagem de outros peregrinos à Terra Santa dos mesmos anos, de reconstruir um possível itinerário de Maurício à Terra Santa. De ida e volta, com possíveis datas, calculando os percursos, através de estudos já feitos sobre as peregrinações da Terra Santa no período imediatamente após a Primeira Cruzada. Maurício viaja em 1104, então estamos 5 anos depois, a conclusão da Primeira Cruzada, e provavelmente esta é uma possibilidade. Maurício viajou com um itinerário terrestre. Sabemos que este itinerário foi feito também pelos ligados de Helmiras, alguns anos depois, para ir a Roma, para as negociações dos privilégios de Compostela. Então é, digamos assim, possível que Maurício tinha feito esta viagem a Roma e desceu logo a Itália através da Via Francígena. E o caminho de Santiago, esta vez em direção a este, que depois tenha viajado, como podeis ver aqui, nesta zona da Itália meridional, que é a Puglia, onde havia os portos, como Otranto, Brindisi e Bari, que permitiam cruzar o mar Adriático, chegar à atual Albânia e de lá fazer um percurso terrestre, que era um percurso feito, por exemplo, durante a Primeira Cruzada, graças também ao apoio dos comnenos e dos imperadores romanos do Oriente ou bizantinos. Neste caso é muito interessante porque nesta zona havia um santuário que tinha contactos com a Península Ibérica. Há vários estudos sobre o mosteiro, se não me lembro mal, é San Michele di Orsara, em Puglia, na Itália meridional, e é um mosteiro que teve relações com a Península Ibérica e as ordens militares. Então, é um caso muito interessante, é uma zona de peregrinação também. E Maurício,
depois desceu, provavelmente, através deste percurso terrestre, até a Terra Santa. Mas é possível também, como podeis ver nestas linhas aqui, ele ter feito um percurso, pelo menos uma parte de percurso por mar. Sabemos que um peregrino que vinha da Inglaterra, Seawolf, com um nome muito curioso, tinha feito este itinerário por mar. Então, não se pode excluir que também o Maurício possa ter feito uma parte da sua viagem por mar. Sobretudo porque na Vita Telonis o verbo utilizado para ele e o Télio, que segundo a fonte acompanhou Maurício a Terra Santa, quando chegam a Constantinopla, apulerunt, faz pensar a uma viagem por mar, porque é praticamente atracar no porto. Então é possível que eles tenham feito esta parte de viagem por mar, com escalas de meio cabotagem na Chipre e na costa da Anatólia até Constantinopla. Esta viagem é muito interessante porque é ligado esta é uma mapa da Europa medieval com as principais vias e lugares de relevância para o percurso de Maurício. A questão da Cabeça de Santiago, que logo terá um papel muito importante para Diogo Gelmires na revolta de 1116-17 na cidade de Compostela, quando ele logo para tentar vencer a revolta entrará como a cabeça, diz a história compostelana, como a cabeça do santo na cidade, uma cena que me faz lembrar muito o Pisístrato de Heródoto, quando ele entra em Atenas com a estátua de Atenas para acalmar e para ganhar o favor da população. Os modelos literários clássicos, que nós chamamos clássicos, são muitas vezes atrás também das fontes medievais. Sabemos depois que a partir de 1109 foi arcebispo de Braga e que Maurício, que já tinha relações com Roma quando era bispo de Coimbra, até há um privilégio em 1101, que Maurício recebe como bispo de Coimbra, em que se menciona o famoso Parroquiale Surorum, o Divisio Teodomiri. É um documento muito interessante que eu estudei pessoalmente com o meu colega e amigo Andrea Mariani, do CITSEM. Durante, digamos assim, a sua atividade eclesiástica como arcebispo de Braga, Maurício intensifica as relações com Roma. Em particular, no período 1112 e 1115, ele começa a ter vários conflitos com Compostela, que torna-se progressivamente um rival de Braga, no noroeste peninsular, e com Toledo, em particular pelo controle do bispado de Leão. Maurício é suspendido do seu ofício, depois consegue virar a seu favor com Pascoal II, o Papa Pascoal II, a sua posição e a recuperar o seu ofício de arcebispo no período entre 1114 e 15. Então, Maurício viaja várias vezes a Roma. Isto não nos deve surpreender. Uma viagem a Roma era cumprida, tinha que ser preparada, tinha obviamente custos. Maurício não viajava sozinho, claramente havia uma preparação, podia demorar ida e volta ao redor de 4 meses, mas as viagens a Roma eram muito mais frequentes do que podemos pensar. Pensamos, por exemplo, ao outro arcebispo de Braga, o João Peculiar, que viajou muitíssimo a Roma, numa época posterior a Maurício, mas sempre no século XII, e viajou com grande regularidade a Roma. Então, neste período, se intensificam notavelmente as relações entre Maurício e Roma. E nós sabemos de uma carta de 1118, de Papa Gelásio II, quando já Maurício é a Papa, o antipapa Gregório VIII, que ele era considerado como um familiar da Cúria Pontifícia. Então, era considerado um homem muito, muito perto do Papa, do clero cardinalício, e do Papa Pascoal II e de João de Gaeta. João de Gaeta era, naquela altura, canceller bibliotecários da Sé Apostólica e que será, sucessivamente, Gelásio II. Então, já nos diz muito que Maurício não é uma personagem vinda do nada, mas é uma personagem que teve um seu percurso. Não sabemos se foi, como uma parte da historiografia diz, monge cluniacense,
isto, a conclusão de um historiador espanhol muito importante, o Carlos Regueiro de la Fuente, é que não há provas disso, eu pessoalmente concordo, mas de certeza vimos que por esta etapa teve cargos importantes e teve conexões com Roma, também antes da sua experiência como antipapa Gregório VIII. Em 1117, a carreira de Maurício de Bordino muda completamente. Muda completamente porque ele é escolhido pelo Pascoal II para negociar um acordo com Henrique V, com o imperador. Estamos ainda no quadro das assim chamadas lutas pelas investiduras. E então, vemos que Maurício, logo podemos no debate falar das razões, porque Maurício pode ter sido escolhido para este papel, e em 1118, num conflito entre o imperador Henrique V e o neo-eleito Gelásio II, Maurício Bordino torna-se papa, o antipapa Gregório VIII. E Maurício escolhe este nome e sabemos dos poucos documentos supérstitos, porque alguma documentação de Maurício Bordino, como antipapa Gregório VIII, sobreviveu e é possível consultá-la, que ele considerava-se o papa legítimo. E então ele se inseria na sucessão dos papas precedentes. Ele considera Pascoal II como seu legítimo sucessor. Então há uma vontade bem precisa na escolha do nome, como para todos os papas, mas neste caso de ir a Gregório VII. Tanto para dizer que ele se sentia plenamente legítimo. Maurício conseguirá ser antipapa Gregório VIII até 1121, quando será capturado em Sutri, que é uma localidade perto de Roma, na atual região do Lácio, e ficará preso, a maioria das fontes nos dizem isso, pelo resto da sua vida no mosteiro da Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, perto de Salerno, no reino normando de Sicília, no reino normando da Itália meridional. A maioria das fontes, e em particular os análises palidenses, nos dizem que ele era ainda vivo em 1137, quando pediu e obteve a possibilidade de ter um colóquio com o imperador Lotário, durante a sua campanha na Itália meridional, mas temos também versões alternativas da morte e do lugar de prisão de Maurício. Por isso digo na apresentação, o enigma claramente é uma homenagem a Pierre David, um grande historiador francês que se ocupou de Maurício Bordino, que chamou um trabalho sobre o Maurício, o enigma de Maurício Bordino, porque é realmente uma figura muito interessante, porque sabemos, para outras fontes, para a Crônica de Monte Cassino, que Maurício Bordino foi primeiro fechado na área do mosteiro de San Benedetto, mosteiro de Monte Cassino, um mosteiro fundado por São Bento, e na terra Benedetti, num castelo lá, mas quando alguns nobres da Itália meridional invadiram aquela terra, o então Papa, Honório II, em 1125, decide de transferir Maurício e metê-lo na localidade de Fumone, muito mais perto de Roma. Agora, isto é muito interessante porque, pronto, podemos pensar que ainda Maurício pudesse ser visto como um potencial perigo. E então era melhor levar o que foi o antipapa Gregório VIII mais perto e mais controlado de Roma. É uma minha suposição, obviamente, mas é um caso muito interessante porque vem de uma fonte, a crônica de Pietro Diacono, que é realmente muito particular. Esta é uma imagem da Sächsische Weltchronik, que é conservada na Staatsuniversitätsbibliothek de Bremen, na Alemanha. Vem desta fonte do século XIII, onde é representado o que dizíamos antes, a humilhação de Maurício. Estava acima deste burro, insultado pelos romanos, e isto foi após a sua captura no Lácio. E encontramos muitas versões desta humilhação nas fontes.
o que é muito interessante, temos também representações em formas de miniatura, e isto já nos mostra quanto foi difícil o conflito. Porque para o Calixto II, apenas ele capturou Maurício, foi imediatamente o Papa comunicar isto e a enviar cartas sobre a captura de Maurício. E, como veremos, haverá uma damnatio, uma danação das atas de Maurício por parte do mesmo Calixto II. Tal como veremos, Maurício não foi um simples, digamos assim, obstáculo à afirmação de Calixto II, mas foi um real problema para o Papa e a uma escala europeia. A historiografia, muito rapidamente, como vimos, trabalhou muito sobre esta ideia de Maurício como a figura menor. Há os primeiros trabalhos que se ocuparam dele, obviamente, o Laluse, um grande erudito, no século XVII e XVIII. Depois temos os trabalhos dos alemães Gregorovius, Giesebrecht e Meyer von Kronau, que eu já citei, entre a passagem 19 e 20, e depois dois grandes trabalhos, que foram o de Karl Hermann e o de Pierre David, que foram os primeiros trabalhos dedicados inteiramente a Maurício Burdino e que tentaram fazer uma análise histórica digamos assim, desta figura. Trata-se, obviamente, a historiografia mais contemporânea é muito fragmentada, isto era a ideia também de recolher num único volume, digamos assim, todas as fontes, como a introdução histórica, para tentar uma primeira síntese, mesmo que seja principalmente sobre fontes, e temos o Maurício estudado em vários âmbitos. Obviamente, pela questão das áreas de Galiza e Portugal, e tal como Maurício, como arcebispo de Braga, e as suas relações com os emires, e como vimos com a arquidiocese de Toledo, que era a sede primaz na Espanha, a partir de 1088, e obviamente isto foi um tema que a nível internacional foi muito tratado, e depois, obviamente, a experiência de Maurício como antipapa de Gregório VIII, que foi também mencionada ou estudada em muitos países, incluído o Brasil. Há estudos muito interessantes de um historiador que se chama Leandro Rust, acho que o seu apelido se pronuncia assim, foi muito publicado nos últimos anos sobre a questão do antipapa, onde ele também trata a figura de Maurício Burdino e também tenta perceber porque culturalmente, por exemplo, no caso de Portugal, esta figura foi, digamos assim, esquecida ou pouco tratada ao longo do tempo. Esta figura nos permite como vimos, um percurso muito amplo, que vai provavelmente da área de Limoges, passamos para Toledo, Coimbra, Braga, Terra Santa, volta na Península Ibérica, as viagens a Roma, as relações com o Império, o seu fim no reino normando da Itália Meridional. Então, está quase todo, praticamente, porque há muitas fontes deles que, como veremos, por exemplo, nas Ilhas Britânicas, que falam do Maurício. Então, é realmente uma figura que nos deve questionar sobre o facto de não considerar o território, mesmo que houve esta tendência, territórios periféricos, como o caso do território que será depois Portugal, como uma periferia. Atenção! Temos que ter muito cuidado em utilizar estas definições, porque, obviamente, o território do atual Portugal tinha as suas peculiaridades, as suas especificidades, mas, progressivamente, ao longo do século XI, do século XII, insere-se num quadro europeu de relações. Então, temos que tentar ver mesmo a carreira e o percurso destas personagens na construção de um espaço europeu mais amplo. Isto é um ponto de fundamental importância para tentar perceber, por exemplo, a importância da figura de Maurício Burdino. Isto deve ser visto numa diferente abordagem à história da Igreja, digamos assim, de revisão. Este é um tema muito amplo, não entrarei nisto por questões de tempo, mas da ideia de reforma da Igreja, no sentido que não se pode tudo reduzir à sala de Gregório VII, não todos os papas eram gregorianos, não todos os eclesiásticos eram de acordo entre eles,
não havia união em Roma, por exemplo, unidade de visões sobre muitos temas, incluído a eleição do Papa, e então temos que perceber que a figura de Maurício se insere numa igreja que se está reformando, e que conhece várias reformas, vários graus de reformas, conflitos não só como império, não tanto como imperador, quanto como bispado do Reino da Alemanha. É uma questão esta que hoje é sempre mais ao centro da atenção dos historiadores, e neste quadro que dizíamos antes, a reforma é um processo muito mais amplo que, diferentemente de quanto se pensa normalmente, não começou por iniciativa de Gregório VII, começou antes dele e começou por iniciativa imperial. Então é um quadro muito mais complexo de relações, onde a figura de Maurício Burdino deve ser colocada. E igual vale pela definição de antipapa. Um antipapa, neste período, temos que ter muito cuidado em não fazer disto uma questão jurídica. O Papa eleito canonicamente e o Papa não eleito canonicamente. Porque no século XI e no século XII, ainda, pelo menos até 1179, não há acordo sobre como eleger um Papa. E há posições muito divergentes dentro da Igreja, e temos muitos casos de eleições irregulares. Irregulares pela procedura do século VIII, assim como pelo decreto in elezione Papa, feito no século XI e contestado, por exemplo, por um dos maiores canonistas do século XI, que é o cardeal Deusdedit, que considerava o decreto in elezione Papa de 1059 não compatível com a tradição romana e criticava-lo apertamente na Epístola Dedicatória da sua coleção canônica. E, por exemplo, um dos casos mais famosos de eleição canonicamente, diríamos assim, irregular é o caso do mesmo Gregório VII. Gregório VII foi eleito, e ele era consciente disso, de maneira irregular. Tanto que ele, ao longo do seu pontificado, modificou a versão dos factos. Então, temos que ter cuidado, porque se aplicamos as categorias da historiografia tradicional, teremos o paradoxo, coisa totalmente paradoxal, de considerar Gregório VII como ilegítimo. E isto sabemos que é, digamos assim, é um paradoxo, é uma provocação, mas serve a nos fazer perceber como temos que evitar de aplicar a estas épocas mentalidades jurídicas que não eram daquela época, sem esquecer os conflitos que aquela época teve. Não era uma época em que tudo era perfeito. Esta é uma época de conflitos muito fortes dentro da mesma igreja, que só ao longo do tempo encontraram uma composição. No caso das eleições papais, isto durou 120 anos, pelo menos, para encontrar alguma forma de acordo. E dentro disto, temos que considerar uma coisa fundamental, que como se transforma a igreja, se transforma também a cidade de Roma, e que Maurício opera numa Roma que se está a transformar com novas famílias, porque não é verdade, nisto Feliz tinha claramente insustentável, a Igreja não se liberta da influência dos laicos com Gregório VII. Isto é evidente. As famílias romanas continuam a ter um peso fundamental nas eleições pontifícias e na vida política pontifícias no século XI e no século XII. O que cambiam, sim, são as famílias. Outras famílias, com outra estrutura, com outro poder político e econômico, mas é suficiente pensar ao cisma de 1130, e veremos no caso de Maurício também, vamos ver que é impossível pensar que os leigos não tivessem mais nenhum papel nas questões ligadas ao papado. E como podemos ver, esta é uma época onde houve muitíssimos antipapas, quase um terço de todos os antipapas que houve ao longo da história. Se vemos as fontes de Maurício, são 89, estas são as áreas de onde as fontes vêm, como podeis ver, há uma enorme variedade. Eu tentei de, digamos assim, foi uma escolha de reconstituir digamos assim, uma geografia, digamos assim, mais ligada à época do Maurício. Claramente, podemos também no debate entrar nisto, claramente são escolhas que eu justifiquei, claramente com questões ligadas ao percurso dos autores ou às questões políticas. É claro, por exemplo, a Itália do Norte formalmente era parte do Império, mas sabemos que a Itália dos Comuni tinha um grau de progressiva independência muito forte, era uma área muito peculiar, assim como o Reino de Boêmia, por exemplo, que era parte do Império, logo torna-se progressivamente o reino.
Se poderia discutir sobre a definição do Império Plantageneta, por exemplo, ou sobre a colocação do Monte Cassino, que eu considero uma área à parte, apesar que na época da escrita da crônica, na parte feita por Pietro Diácono, digamos assim, era provavelmente já parte do reino normando de Sicília. Então, obviamente, foi muito difícil selecionar, digamos assim, estas divisões geográficas, mas achei que era melhor tentar colocar as fontes também no próprio contexto geopolítico e não aplicar às fontes categorias geográficas que, em muitos casos, são praticamente do século XX e divisões geográficas que, em alguns casos, são pós-primeira ou até a Segunda Guerra Mundial, ou até pós-89, especialmente quando falamos da área ligada à atual Alemanha. E como podeis ver, as fontes vão de Escócia até a Sicília, de Portugal até o Reino Cruzado de Jerusalém, ou como é chamado Outre-mer, como chamado pela historiografia francesa. Já só isso nos dá uma visão e estamos a falar de 89 textos. Então, é realmente um corpus importantíssimo. Aqui tentei pôr em tabelas para mostrar as fontes, vamos muito rapidamente, de onde vem, a colocação cronológica e o autor. Obviamente, muitas obras são anónimas e em muitas obras é uma atribuição. Então, claramente, a questão da autoria das fontes é particularmente complexa no caso desta época, mas podeis ver também aqui a variedade. E temos fontes de todos os tipos. Esta é a distribuição geográfica, podeis ver em amarelo. Então, podeis ver um número enorme de fontes. É uma distribuição muito ampla na Europa, até por isso a zona do Reino de Jerusalém. E aqui temos as fontes divididas neste mapa. Estes mapas foram elaborados e, aproveito a ocasião, elaboradas com o Dr. Miguel Nogueira, da Infografia da Universidade do Porto, e tentamos transferir a nível cartográfico também a questão não só dos lugares, que gostaria de mostrar, isso é interessante vê-lo, com as vias de comunicação, por exemplo. Estes mapas permitem ver muitas coisas interessantes. A história não se pode fazer sem a geografia, isto é fundamental. Neste caso, a distribuição cronológica no século XII e XIII, e aqui por tipologia. E temos crónicas, anais, biografias, tratados, agiografias, histórias de cidades. Então, temos uma grande variedade de fontes narrativas que falam de Maurício nesta época. E ele é pintado, e entro na parte final para ficar na hora, faltam 10 minutos, ele é representado nas formas mais diferentes. Obviamente, ele é considerado para algumas fontes como o simulacro, como o ídolo fabricado pelo imperador Henrique V, como um heresiarca, porque tinha dividido o reino do sacerdócio. Isto é muito interessante, se fala sobretudo neste tipo de fontes escatológicas, como o de investigazione anticristi, o Gero de Reichsberg. Muitas vezes ele é mais que antipapa, nas fontes é chamada pseudopapa, que é muito interessante porque envia o simulacro, não? Esta imagem parece um papa, mas não é. É chamado também diabo e anticristo, pelo menos em 3 casos. Pelo mesmo Calixto II, numa das cartas após a captura do Maurício, por Hugh de Chanter na História da Igreja de York, e por Sugério de Saint-Denis na vida do rei Luís de França. Este é o caso, por exemplo, que Maurício Gordino, nesta obra do Gero de Reichsberg, um grande autor, teólogo do século XII, ele é elevado, Maurício, a um modelo de antipapa. É dizer, quando se pensa nos antipapas ao longo da história, a partir de Novaciano, estamos na época antiga, Maurício é um destes. E no mesmo período, a fonte podia ter citado outros. Por exemplo, não há, nesta passagem, não há Cádalo, um antipapa
Honório no século XI, mas há, sim, Maurício. Maurício que está juntamente a Viberto, Clemente III, opositor de Gregório VII e mais tarde de Urbano II, porque foi antipapa por 20 anos, de 1080 a 1100, e de Anacleto II, que é o antipapa, o adversário de Inocêncio II no cisma entre 1130 e 1138. Obviamente, lá está também, temos sempre que lembrar que quando se utilizam estas coisas tipo heresiarca, temos que ter cuidado, porque Pietro Pierleoni, o Anacleto II, era um cardeal. Então, temos que sempre contextualizar a linguagem das fontes no próprio contexto. Mas vemos que Maurício é considerado, digamos assim, juntamente com estes antipapas. Então, nas fontes começa pela sua distribuição geográfica, pelo arco temporal, pelo número, pelos autores importantes que se ocupam deles, e também por estas questões, como provavelmente não foi uma experiência tão assim, tão transcurável como se pensou durante muito tempo, uma vez que nos aproximamos diretamente aos textos, diretamente às fontes. Obviamente, há também visões positivas de Maurício. William Malmesbury chama-lhe delicioso e refinado homem de engenho. Depois dirá também que fez uma coisa horrível e traiu a igreja. Mas vemos que não há uma visão completamente negativa do Maurício. Como podeis ver, é definido como um homem muito culto e eloquente. Ou até há fontes contrárias a Calixto II. E como vamos ver, Maurício tinha apoiantes em vários bispos da área imperial e não só. E Maurício é chamado Gregório nos análises romanas. Isto é muito importante, porque nas fontes daquela altura, os antipapas não são chamados como o nome dele de papas, mas como o próprio nome. Por exemplo, se nós lemos as fontes que falam contra Clemente III, ele é chamado Vibertus. Nas fontes críticas do Gregório VII é chamado Hildebrando, que era o nome dele antes de ser papa. Esta fonte não chama Maurício, não chama Burdinos, mas chama o nosso arcebispo de Braga, Gregório, com o nome que ele escolhe como papa. E esta fonte é muito interessante porque fala muito mal de Calixto II. Nos diz que Maurício tinha apoiantes em Roma e que Calixto II consegue ganhar só graças à corrupção, corrompendo estas famílias aliadas de Maurício, que é uma visão muito diferente do triunfo de Calixto II e da acolhimento extraordinário em Roma, um triunfo quase do imperador romano, que outras fontes reservam a Papa Calixto II, ao Guido de Viena. E, por fim, temos, como dizia antes, a questão das relíquias, que é interessantíssima, onde o Maurício, claramente, nem sempre sai muito bem, eticamente, nem sempre representado muito bem, mas, de certeza, é sempre representado como uma pessoa muito perspicaz, muito inteligente, esperto, que sabe ter proveito das situações, e todo o contrário daquela fonte que vimos no início, que o definia burro. Substancialmente. O que é interessante é que há fontes também que nos dão uma dimensão de Maurício como um eclesiástico autônomo, como seus próprios objetivos. E o seu objetivo é a vingança contra o Papa Pascoal II, que tinha-lhe denegado a Maurício o acesso ao título de arcebispo de Toledo e de primaz da Espanha. Mais uma vez, esta fonte é Romualdo Salernitano e é retomada, como podeis ver, neste caso não pôs a tradução em português, mas os textos em latinos, para que podeis ver as semelhanças diretamente nos textos originais. Há semelhanças entre Romualdo, que escreve 50, 60 anos antes de Ximenes de Rada, então uma fonte precedente, e ambas têm alguns pontos de contato com Landolfo de Santo Paulo, que é de arredor de 1135. Então é precedente tanto a Romualdo Salernitano como a Ximenes de Rada. E, por exemplo, Ximenes de Rada tem pontos de contacto também com Otto von Freising, que era um eclesiástico alemão, parente familiar de Frederick I de Hohenstaufen, em italiano é Barbarossa, que é o pai do Federico II de Suécia. E ele tem pontos é uma outra fonte precedente a Ximenes de Rada e também tem pontos de contacto com ele.
o que nos mostra como há modelos e fontes que provavelmente circulam na Europa, entre o Império, entre a Itália Meridional e a Península Ibérica, entre a Itália setentrional e meridional, e que são muito interessantes, porque, se tentamos reconstruir os factos da época, sabemos, por exemplo, que Romualdo Salernitano tinha sido legado do Reino de Sicília a Veneza durante o conflito entre os comuni e o imperador. Sabemos que as relações entre a Península Ibérica e Sicília eram fortíssimas. A esposa de Rogério II de Sicília, primeiro rei de Sicília, era uma filha de Afonso VI, Zaida Isabel. Sabemos que há contactos entre o Império e a Península Ibérica. Então, seria muito interessante, e a questão de Maurício nos abre esta perspectiva sobre os textos europeus, sobre a circulação de informações e ver como estes textos, estas histórias eram construções, de onde se fazia uma seleção do material que claramente deve ser sempre vista dentro da lógica, dentro do mundo e das perspectivas do seu autor. A última coisa é Maurício em Roma, porque ele estará durante um tempo em Roma, provavelmente 2 anos, há historiadores que dizem menos, mas, digamos assim, conseguiu. O Gelásio II, em 1118, dirá que só 3 clérigos apoiaram o Maurício Bordino, todo o resto do clero, absolutamente, de Roma, não apoiou, mas, mais uma vez, as fontes nos dizem outras coisas. Porque sabemos que Maurício teve o apoio de uma parte do clero romano, que em alguns casos se tinha oposto ao clero cardinalício, porque uma das consequências da reforma é uma enorme transformação do clero romano e de um progressivo conflito entre o clero cardinalício ligado ao Papa e o clero que administrava a cidade de Roma, e de conflitos dentro dos mesmos títulos cardinalícios, porque como temos antipapas e papas, temos cardeais e anticardeais. Então há conflitos enormes, é uma época de grandes conflitos dentro da Igreja. E uma parte deste clero que já tinha apoiado taticamente o imperador, antes de Henrique IV e Liberto, apoiará também Henrique V e Maurício. Maurício dá privilégios a estas igrejas romanas, e temos os textos destes privilégios. Até conhecemos um dos redactores dos documentos, um Petro Sabate, que se define chanceler da Igreja Romana num documento de Maurício. Eu tentei retraçar um possível Pedro Abade, e há 2 mosteiros romanos interessantes, são Santos Cosme e Damiano em Nica Aura e San Silvestre em Capito, onde havia um prior e um abade, Pedro, que se calhar poderiam ser eles os redactores dos documentos. Como dizia antes, isto não nos deve surpreender, porque em Roma há grandes conflitos, e repito, não todo o clero era gregoriano. Gregório VII será abandonado por uma quantidade enorme de clérigos que passarão do lado do imperador, incluído o seu chanceler, Pedro de San Crisógono, e, sobretudo, Maurício, sabemos das fontes que teve o apoio dos cônegos de São Pedro e que, durante um breve período, controlou o latrão. Agora, os cônegos de São Pedro, em muitos casos, apoiaram os que nós chamamos antipapas, os candidatos opostos a uma parte, eleitos pelo clero cardinalício. Para nós é impensável, mas naquela altura, nos conflitos internos a Roma e na competição entre o latrão e São Pedro, os cônegos, em alguns casos, apoiaram candidatos que não tinham sido escolhidos pelos cardeais e podiam ser apoiados pelos imperadores. Já falamos do caso, por exemplo, da corrupção atribuída a Calixto II e a Pedro Pierleoni, o cardeal Pedro Pierleoni, futuro Anacleto II, dos partidários de Maurício, e graças às fontes e graças à damnatio das atas de Calixto II, sabemos que Maurício tinha bispos que o apoiavam em Augsburg, Worms, Eichstätt, Onasbruck, Trier, Strasburgo, Metz, Huesca, Ravenna, Treviso, Veltre, Bressanone, Brixen. Hoje na Itália era uma área ampliamente imperial, e em Bressanone tinha sido eleito num concílio de Liberto contra Gregório VII em 1080. Então é um bispado muito importante. Agora, como vemos, e se virmos a fonte alemã de antes, aquela crônica de Bamberga, em Bamberga há um autor que fala bem do Maurício e mal do Calixto II.
Então é provável que Maurício tenha tido muito mais apoiantes do que a historiografia sempre lhe atribuiu, que consideravam um fantoche basicamente nas mãos de Henrique V. E como os vemos, ele tinha, obviamente, sempre no esquema das alianças imperiais, mas ele tinha mais apoiantes e, sobretudo, não era dito que todos gostassem, por exemplo, do Gelásio II. O Gelásio II, na vida de Teogeri, que é uma vida muito importante, ele tem uma fama terrível. O Gelásio II há um bispo, acho que era o arcebispo de Salzburgo, que na crônica, quando aprende da eleição de Gelásio II, diz: mas quem é que pode ser pior que ele? Esta é a reação por uma parte do bispado imperial. Então, lá está, mais uma vez, as fontes nos dão sempre uma visão muito diferente do que a tradição historiográfica deu durante muitas décadas, se não séculos. E, sobretudo, sabemos que no Reino de Alemanha, e naquela altura, toda uma série de deposições episcopais, e que há bispos que, como chegam à cátedra, devem jurar contra a heresia burdiniana e henriciana, contra Burdino, contra Maurício Gregório VIII e contra o imperador. Agora, isto nos diz muito, porque, evidentemente, mesmo no episcopado imperial, havia, como vemos, há vários bispados alemães que apoiam Henrique V e Maurício Burdino, antes Gelásio II e depois Calixto II, devia haver o risco que estes bispos podiam passar do outro lado. Então, deviam jurar imediatamente a própria fidelidade a Calixto II e à Igreja Romana, e isto nos dá um bocadinho, este é o caso, por exemplo, do bispo de Magdeburg, na Alemanha, e nos dá um bocadinho uma ideia muito diferente do que se podia imaginar. E nas fontes inglesas nos dizem explicitamente, este é o caso, por exemplo, de Hedmer of Canterbury, que na Inglaterra, ao momento da eleição de Gelásio II e de Maurício Gregório VIII, o clero se divide. E que há alguns que apoiam Maurício, alguns que apoiam Gelásio, alguns que ficam neutros. Isto acontece sempre nas eleições papais, porque fora de Roma sabem que em Roma são as coisas complicadas e que podem haver mais de um candidato eleito e que, obviamente, um considera antipapa o outro, e os próprios partidários começam a escrever cartas para justificá-los e que tentam dar legitimidade a esta eleição. O caso mais famoso é o cisma entre Anacleto II e Inocêncio II. Um é eleito pela maioria dos cardeais bispos e outro pela maioria dos cardeais diáconos e presbíteros. O primeiro diz de ser eleito pela melior pars, pela sanior pars, então a parte mais saudável, a melhor. O outro diz de ser eleito pela maior pars, pela parte maior. E lá começa um cisma que dura 8 anos e que se resolve só, basicamente, com a morte de Anacleto II em 1138. Fora de Roma sabem isso. E então, esta ideia que há um apoio imediato, em muitos casos não é assim. Fora, sabemos, e será assim também no caso de Portugal, no caso mais tarde, o tempo de Afonso Henriques, com Alexandre III e o seu opositor Víctor IV, nos outros reinos, muitas vezes se espera de ver o que acontece em Roma. Não é tão imediata, nesta época, um reconhecimento do Papa eleito. Ou que em muitos casos nem sequer era consagrado, que é o que acontece a Gelásio II, que não sendo bispo, não sendo um monge, deve ser consagrado após a eleição. E naquele espaço de tempo entre a eleição e a consagração é eleito Maurício. Então, mais uma vez, como podeis ver, há uma série enorme de problemas quando nos enfrentamos a estas figuras e que, esta é uma pequena nota polêmica, muitas vezes a historiografia não toma em consideração. E depois sabemos que, afinal, no Reino de Inglaterra, o rei apoiará Calixto II, mas vemos que há um período, 1118, 1119, onde as coisas não são tão claras. E 5 anos depois da sua eleição e 2 anos depois da sua prisão, como vimos, muito provavelmente em Cava, porque em Cava foram aprisionados outros antipapas. Então é possível que Maurício efetivamente tenha sido aprisionado lá. Ou na Roccaianula e depois em Castelfumone, como diz a crônica de Monte Cassino, mas ainda Calixto II, no Concílio Latrão, faz uma damnatio das ações de Maurício e elimina todas as suas actas e ordenações. Então, o que temos que pensar é que, infelizmente, de Maurício Burdino, da sua atividade como Papa, ficaram pouquíssimos documentos supérstitos, mas estes que ficaram são realmente interessantíssimos,
sobretudo pelo seu estilo, que tem muitos pontos de contactos, por exemplo, com a Cancelaria na época de Pascoal II. Então, para chegar às conclusões, que falei 5 minutos mais do tempo, eu tentei, sei que pus muita carne no assador, mas era só para mostrar quantos aspectos nós podemos ver através de uma simples figura. Nós falamos só da vida de um eclesiástico, importante, mas a vida de um eclesiástico nos abriu um mundo e que nos permite de repensar muitíssimas coisas, que é, obviamente, a questão da transformação do papado, a ideia de antipapa, as conexões internacionais, como vimos, entre as fontes e, sobretudo, de ver como, através destas figuras, nós o que estudamos são histórias europeias. Não são apenas histórias locais, mas são histórias que nos permitem de perceber como progressivamente, isto sim, sem dúvida, a partir da reforma, a Igreja e o Papado começa a, digamos assim, concretizar o seu primado, que foi sempre indiscutível, mas que o Papado não tinha a força de exercer nos séculos altos medievais, e que reivindicava, era reconhecido, mas que é a partir do século XI que se começa a tentar torná-lo mais concreto, e de como a este desenvolvimento temos o desenvolvimento de unidades políticas, reconfigurações de áreas geográficas, de reinos, e que nestes processos não há uma visão branco e preto, as coisas são muito mais complicadas, como vimos no caso da reforma. O conflito de Gregório VII não começa com Henrique IV, começa com os bispos do Reino da Alemanha. Então temos que ter muito cuidado também em ver estas figuras régias como monarcas absolutos. Não eram, eles dependiam também dos próprios bispos, e há casos de reis da Alemanha que são vassalhos dos bispos do próprio reino. É uma questão extremamente complexa. E todas estas histórias, o percurso de Maurício nos mostra, através da questão das relíquias, da sua carreira eclesiástica, da sua promoção a Papa ou Antipapa, esta construção progressiva de um espaço medieval como dizia um professor da Universidade de Bolonha, um grande medievalista, Ovidio Capitani, é quando nos damos conta que a eleição de um Papa começa a tornar-se uma questão europeia, sobre que bispos e reis e aristocráticos e famílias de toda a Europa pronunciam-se e são chamados a pronunciar. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradeço ao Dr. Francisco Renzi a intervenção e abrimos agora aqui a fase de diálogo sobre aquilo que ele proferiu. Observações, questões, pedidos de esclarecimento são bem-vindos na aproximação a esta figura que ele nos apresentou. Antes de concluir, gostaria de anunciar a nossa próxima sessão. Iremos para outras paragens e para outra época. A 15 de março será abordado o tema Entre a Europa e a Ásia, os caminhos da missão franciscana do Japão, século XVI. Abordará o tema conosco o Dr. Pedro Lage Correia.